Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos assiste. Esse vídeo está sendo lançado na quarta-feira à noite. Nós estamos gravando à tarde com o sol bastante forte aqui, né? Mas que bom que você está aqui conosco em mais essa oportunidade, onde nós vamos estudar a palavra de Deus. Muito obrigado por voltar aqui a assistir esse estudo bíblico. Nós temos uma pausa, né? Uma pausa para algumas coisas acontecerem também, né? A pausa de metade do ano. Acabou sendo um pouco mais comprida do que nós planejávamos, mas estamos de volta, né? Assim como nós também planejamos, graças a Deus, para aproveitar essa oportunidade e voltar a refletir na palavra de Deus, seguindo aquele projeto que nós temos feito, né? Que é observar alguns textos bíblicos, livros bíblicos, talvez inteiros em um estudo bíblico só. E hoje nós vamos fazer essa retomada dos estudos, fazendo a leitura da carta de Paulo a Tito, né? A Tito, que é uma carta bem curtinha, são poucos capítulos, 3 capítulos, né? E onde tem ensinamentos maravilhosos também para cada um de nós. Então, que Deus abençoe este momento. Mais uma vez aqui comigo estão os meus colegas, pastor Jorge e pastor Nicolas. Deem as saudações de vocês aí, colegas. Que bom tê-los aqui mais uma vez. Muito bem, obrigado, Lucas. Legal estar de volta, né? A gente parou um tempinho e olha, muita gente mandava mensagem, quando é que vai voltar? Quando é que vocês vão voltar, né? E a gente, calma, vai vir, né? E voltamos agora, estamos de novo aí. Então, obrigado pela presença de vocês dois, obrigado sempre pelo convite. Também a você que está assistindo agora, já vai abrindo sua Bíblia lá em Tito, lá no fim da Bíblia, né? Depois dos Timóteo, daí vem o Tito. Então, vão abrindo lá, e hoje nós vamos ler ela inteira e vamos refletir um pouquinho sobre essa baita carta, né? É pequena, mas ela é muito importante e que fala de assuntos que são muito atuais hoje, né? Então, isso aí. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia para você aí que está nos acompanhando. Não importa o momento do dia, mas o que importa mesmo é que tenhamos aí na nossa vida diária um momento, né, um instante com a palavra do nosso bondoso Deus. E que bom que a gente voltou, né? Era uma rotina bem legal da nossa vida, né? Assim, ter aquele momento e a gente agora está conseguindo retornar com esses estudos, então, para termos também esse instante. O pastor Jorge comentou, é uma carta curta, né? Mas mesmo assim é uma baita carta, né? A gente tem bastante coisa para falar sobre ela. Vamos tentar abordar isso nos minutos que temos pela frente, mas já digo também para vocês aí como uma dica, né? Eu que fico aí folheando a Bíblia para cima e para baixo, de trás e para frente, né? Já dou a dica aí que se alguém quiser se aventurar a ler Tito junto com a gente depois, né, certamente vai usar aí de forma muito proveitosa pelo menos 7 minutos, né, do seu dia. Então, ler os 3 capítulos de Paulo a Tito vai levar aí uns 7 minutos, talvez 8 e um pouquinho mais, na nova tradução da linguagem de hoje, que é um texto maior, um pouco mais explicativo, então tem mais palavras, leva um pouco mais de tempo. Vamos ter esse momento distante com a palavra de Deus, especialmente agora de oração. Então eu convido vocês aí, da maneira como você está, que se concentre com a gente. Nós oramos e falamos com Deus. Gracioso Deus e Pai, rendemos-te graças e louvor, porque o teu amor e a tua misericórdia duram para sempre. E elas se renovam sobre as nossas vidas diariamente, de forma rica e abundante. Obrigado porque entre nós preservas a tua santa palavra, os teus meios da graça, os sacramentos, o batismo e a santa ceia. Faze, Senhor, com que estejamos sempre nos relacionando contigo através da tua palavra, pela oração. Obrigado porque podemos te chamar de Pai, a quem recorremos, podemos suplicar, pedir e também agradecer. Te agradecemos porque podemos voltar com esses momentos de estudo, a termos este momento de instante com a tua palavra aqui através dessas redes sociais, ferramentas úteis para a divulgação da tua palavra e a edificação dos teus filhos aqui na terra. Dá-nos em rica medida o teu Espírito Santo para nos ensinar, consolar e guiar em toda a verdade. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Legal. Muito bem. Quem sabe, Lucas, tu quer começar aí com a leitura?
Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos passar pro pastor Jorge, ele vai fazer um pequeno panorama histórico aqui, e aí depois eu começo lendo o primeiro capítulo, que já tem bastante coisa interessante no primeiro capítulo pra gente falar. Bah, tá bom? é verdade. Então, vamos começar com a pergunta, né? O que de acho é Tito? O que é Tito, né? Tito é uma das cartas, né, de Paulo, que Paulo escreve, mas Tito também é uma pessoa. E é nada mais, nada menos do que o receptor desta carta. Por isso que essa carta tem este nome, Tito. Né? Tito, ele era um companheiro de viagem de Paulo. Inclusive, ele é mencionado, especialmente em 2 Coríntios, ele é mencionado algumas vezes, e também em Gálatas. Vamos fazer aquele exercício que a gente fazia um tempo atrás, né? Dedo no texto, então dedo no Tito, e outro a gente volta lá para Gálatas. Se vocês conseguirem abrir as suas Bíblias, voltem umas páginas aí ao Gálatas. Gálatas 2, olha só o que diz, Gálatas 2, 1-3. Paulo está falando sobre sua experiência, né? Em Gálatas, Paulo está recebendo alguma resistência assim, ao seu ministério, então ele está fazendo meio que uma apologia, uma defesa de seu ministério. Ele diz assim, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, olha de novo mencionado, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão e tal. Então, aqui até Paulo já fala, Tito sendo um grego, né, ele era alguém que não nasceu na religião judaica, né, era um gentil, por assim dizer, né, como a Bíblia chama também, um gentil, aquele que é de fora da aliança, que não nasceu dentro do povo de Israel, do povo judeu, né, do povo também de Israel. Então, esse é o Tito, ele é um companheiro de viagem de Paulo, e a gente vai ver daqui a pouquinho que tem uma história por trás do porquê que ele está lá, por que ele está no lugar onde ele está. Mas antes disso, Paulo escreve essa carta, então, a meados do ano 60 depois de Cristo. Então, 65, 64, por aí, ele escreveu esta carta para o Tito, com uma missão especial. E essa carta de Tito, ela é muito parecida com uma outra carta do Novo Testamento, que vem 2 livros atrás, que é o 1 Timóteo. E é bem parecido por um motivo, e o motivo é este. Paulo vai com o Timóteo e o Tito e deixam lá na ilha de Creta. Eu vou pedir pro Lucas colocar o mapa na tela para mim, por favor, só para a gente ter uma noção de onde é que a gente está falando, né? Olha, a gente está falando ali norte da África, né? Ali embaixo ao Egito. Você tem a esquerda ali em cima a bota da Itália, né? Então a Europa também. Então esse círculo ali de baixo, ele está envolto da ilha de Creta, ilha grega de Creta. Eles deixam ali o Tito, e aí vão para Éfeso, né, onde eles sabem que a igreja está ali com bastante necessidade, uma igreja com bastante problema, uma igreja que já estava estabelecida há mais tempo, né? Creta ainda estava se estabelecendo, inclusive essa é uma das coisas que Paulo fala já logo no primeiro capítulo, depois a gente vai ver mais a fundo, que a ideia do Tito ficar lá é ele terminar de estruturar aquela igreja, colocando lá os seus líderes, né, colocando as pessoas, escolhendo elas bem. Então eles vão, deixam ali o Tito em Creta, vão para Éfeso, e aí Paulo não pode ficar muito tempo lá, ele precisa ir adiante, então ele vai também para Macedônia, né, ele vai para a região da Macedônia, deixando o Timóteo lá. E aí, então, um tempinho depois, ele escreve uma carta, e talvez ele estava escrevendo essa carta para Timóteo, e aí ele se lembra que o Tito ficou lá, e a igreja não estava com tantos problemas como estava em Éfeso, mas ele resolve enviar uma carta para Tito, mais ou menos com a mesma ideia que ele está escrevendo a Timóteo. Isso faz alguns especialistas chamarem a epístola de Tito, ou a Tito, como um pequeno resumo da primeira epístola de Timóteo, porque os assuntos são muito similares. Claro, tem aspectos diferentes, porque o contexto é diferente, mas os assuntos são muito similares, né? E assim, para concluir a parte geográfica, né, no fim ali, nesse círculo ali mais da esquerda, de quem olha, né, da Nicópolis, né? Ali no final há mais uma menção, nós vamos chegar lá depois no capítulo 3,
a gente vai falar um pouquinho disso, mas tenham isso em mente, olha só. É quase como uma cruz, né? A Macedônia, ali, Creta, Éfeso e Nicópolis, né? Então essa é a ideia, essa é a história por detrás do livro, e aí começa Tito. E isso, gente, muitas dessas informações a gente vai tirar do próprio texto, a gente vai começar a ler o capítulo 1 aqui, mas para saber alguns temas importantes. Como sempre no Novo Testamento, nas epístolas, o problema, ou um dos problemas maiores, são os falsos ensinadores, né, os falsos mestres da igreja. E algumas características que vão aparecer no texto desses falsos mestres se relacionam muito à questão de voltar à tradição judaica, voltar-se à observância da lei como algo super importante, como algo essencial para ser cristão. Então, por exemplo, o Paulo vai escrever nessa carta, dizer que esses falsos mestres são afeitos aos mitos, né, às histórias dos judeus. São afeitos também à genealogia, quem é filho de quem, que é filho de quem. Eles também se baseiam muito na lei, na questão da lei religiosa, dos preceitos religiosos que faziam as pessoas parecerem puras, né? Do lado de fora se olhava e dizia, essas pessoas são puras porque elas fazem tais coisas, né? Outra coisa muito interessante, que acho que também vai dar pano para nossa discussão daqui a pouco, ele fala desses mestres falsos terem amor à polêmica. Isso já no primeiro capítulo, né? Amor à polêmica, isso é uma coisa da gente pensar. Chama de enganadores, amantes do dinheiro. Então essas coisas são alguns temas importantes, mas talvez o tema mais importante, isso é uma questão de opinião, assim, né, é a relação entre a graça e as boas obras, né? É muito claro aqui o que o Paulo está falando para Tito. Para Paulo não tem uma tensão entre essas duas coisas, né? Se você crê, então as boas obras são consequências, elas vêm com isso, né? Se você não crê, aí não tem. Então, eu até tirei uma frase de um comentarista, e eu gostaria de lê-la, e eu já passo a palavra, talvez, para o Lucas fazer a leitura, que diz assim, para Paulo, a graça e o fazer o bem, ou seja, as boas obras, são coisas inseparáveis, desde que não se confundam as boas obras com as observâncias religiosas. Então, são coisas distintas, mas elas vêm junto. Elas não se misturam. E aí vai ficar muito claro isso, principalmente no capítulo 13, no final do 2, como é essa relação. Não há uma tensão, é óbvio. Se a crença, se a fé, se a confiança, há as boas obras também. Certo? Acho que por isso, talvez alguém de vocês queria adicionar ainda alguma coisa relevante? Não, por mim tranquilo. Não? Vamos adiante então. Vou fazer a leitura do primeiro capítulo, que como o pastor Jorge já adiantou, também é bem interessante, algumas discussões interessantes que vai gerar aqui, tá? Vamos lá então. Quem quiser acompanhar, Tito capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino.
Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Até aqui a leitura desse primeiro capítulo. E aqui nós já temos algumas coisas para chamar a atenção. Eu não sei se os colegas querem falar logo do começo. Eu quero fazer um pequeno destaque ainda sobre essa apresentação, essa saudação do apóstolo Paulo. As saudações do apóstolo Paulo sempre me chamam a atenção, especialmente quando elas são cumpridas. Essa aqui é uma saudação bem longa, né? A saudação de Paulo são 4 versículos. Em alguns momentos ele faz saudações bem mais curtas, né? Porque ele vai direto ao ponto muito mais rápido, né? E aqui ele fala especialmente ali dos eleitos de Deus, do pleno conhecimento da verdade. Aí depois ele fala da pregação que me foi confiada por ordem de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência àquele momento onde ele foi chamado a ser um pregador dos gentios lá na estrada de Damasco, quando o Cristo chamou ele a ser um pregador do evangelho, né? E aí então essa fala autoriza Paulo a dizer o que ele vai dizer agora. Ele não está dizendo com base nos seus achismos, nas suas percepções ou pensamentos, mas com base naquilo daquele que o enviou, daquele que o autorizou a dizer. Aliás, isso é uma coisa muito importante, né? A palavra de Deus, ela é autoritativa. E isso aqui é relevante dizer, Cristo quem autoriza, é Cristo quem diz o que se deve ser dito. A partir do momento que aquele que é enviado por Deus a falar em nome de Deus não diz mais o que é dito, o que Deus quer que ele diga, a partir do momento que ele está dizendo coisas que lhe provém no momento que ele quer, especialmente no uso do seu ofício, ele já não está executando a sua tarefa de ministro da palavra de Deus, né? Já não está seguindo mais o seu chamado como ministro da palavra, né? Enfim, daqui a pouco eu vou chamar mais atenção, passo a palavra para os colegas só para fazer esse destaque. Acho bem legal de comentar assim, quando se lembra da carta de Paulo ao Tito, inegavelmente se lembra das qualificações dos ministros, né, pastores e assim por diante. E aí tem uma lista até bem extensa, na verdade, né, logo depois de dizer para o Tito a finalidade de tê-lo deixado em Creta, a fim de que colocasse em ordem as coisas, precisa de um líder aqui, precisa de alguém para cuidar daquilo ali e tal. E são aspectos negativos e positivos, né? Coisas que não devem fazer parte da vida do líder ou do pastor e coisas que devem, né? Coisas negativas e coisas positivas. Alguém poderia pensar assim, né? Tá, mas isso aqui é uma coisa impossível de se alcançar, né? Parece precisa de alguém então tem que ser perfeito para que seja pastor, né? Evidentemente que não, todos nós sabemos que não, esse ser não existe, né? Esse ser perfeito não existe. Agora, uma coisa é verdade, todas essas qualidades ou características daquele que almeja o episcopado, daquele que almeja ser pastor, ser um presbítero, a tendência geralmente é de olhar isso, né? Olha só como ele é justo, olha como ele é bondoso, né? Mas, na verdade, não. A grande questão é que isso tudo seja posto a serviço da palavra. Esse é o grande ponto. Não assim como um mérito pessoal do pastor,
mas não, tudo é dádiva, tudo é um dom. Então, se é uma dádiva e é um dom, então já não tem mais espaço para orgulho, né? Essa é uma questão assim que o Evangelho precisa nos ensinar a pensar, né? Olha como aquele pastor é bom, né? Não, mas isso não é nada disso. Na verdade é que isto precisa estar a serviço da palavra e do Evangelho propriamente dito. Então, certamente o Paulo não disse assim para o Tito, né? Olha, tu chega lá em Creta e procura os melhores, viu? Os perfeitos. Não, claro que não, senão o Paulo não teria nenhum espaço na fila, né? Ele mesmo diz para o Timóteo que ele era o principal dos pecadores. Agora, é verdade que se eu sou um servo da palavra e não coloco tudo isso à disposição de Deus como servo da palavra, aí eu preciso voltar para a lista que o Paulo deixou para o Tito e pensar e refletir, né? Sobre todos os aspectos, né? O mais curioso hoje em dia, diria eu, é a partir do versículo 9, né? Fala de ser apegado à palavra fiel, está de acordo com a doutrina. Doutrina significa ensino, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Tipo assim, hoje a gente está cada vez menos vendo isso, né? Dificilmente as pessoas hoje veem a necessidade de mudar de ideia ou de mudar de opinião, religiosamente falando. Às vezes a gente fala assim para alguém, olha, na verdade, Jesus deixou bem claro, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas essa é a tua opinião. Na verdade, não é só através da fé, precisamos de obras também para que isso seja bem visto e seja agradável a Deus, né? Não, tem que convencer os que contradizem este ensino. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso. Cada vez menos as pessoas veem, assim, essa necessidade de mudar de opinião, porque hoje já é meio que um ponto pacífico, assim, né? Não, pastor, mas espera aí, essa é a tua opinião, pastor, né? Não há mais as pessoas não veem mais essa necessidade, né, de mudar de opinião. Puxa vida, eu estou errado mesmo. Bom, acho melhor eu rever essa minha posição ou pensamento a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo. Esse é um trabalho difícil, não só do pastor, porque a palavra de Deus não foi dada só para o pastor, foi dada para o povo de Deus, e em certa medida, na medida em que vamos pelo mundo e pregamos o evangelho a toda criatura, e os batizamos e os ensinamos, todos nós estamos imbuídos disto aqui, de anunciar o evangelho, de colocar os nossos dons a serviço da palavra, não como um momento de exaltação, né, de si mesmo, mas de colocar a serviço da palavra. Essa é uma lista legal, né, da gente analisar, né, botar assim como se fosse um espelho diante de nós, como servos da palavra de Deus, né, e pedir que Deus nos conduza da melhor maneira, tal como fez com Tito, né, tal como fez com Timóteo e assim por diante. É um bom presente, né, para dar para um pastor, isso aí bordado, bem bonitinho, o pastor botar no seu escritório. Todo dia de manhã dá uma olhada nisso aí, né? Eu só queria ainda fazer um comentário, né, e um alerta, na verdade. Gente, vocês estão nos ouvindo, né? Ano que vem a gente tem um momento bem delicado no nosso Brasil. E a gente vai ver, infelizmente, muitas pessoas se desviando nesse aspecto que o Lucas tinha falado antes, né? De falar coisas que não pertencem ao ministério, ao ofício, né? E claro, a gente não está falando de nenhuma denominação específica, isso a gente é nítido, já teve outras vezes, né? Então vamos cuidar, e olha só o que o Paulo fala desses falsos mestres, né, dessas falsas doutrinas. Ele diz assim, ó, no versículo 11, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Olha só, o Paulo está vendo em Éfeso o que os falsos mestres, ao longo do tempo, a igreja em Éfeso já estava ali talvez 10, 20 anos. A igreja em Creta, que está aqui, está começando, está sendo estruturada. Ele viu em Éfeso o que isso está acontecendo, e é um pouco de uma antecipação do que vem no capítulo 3 depois, sobre causar divisões dentro da igreja, né? E não só dentro da igreja, dentro de casas, de famílias, causar divisões por assuntos que
que não são tão importantes ou mais importantes do que a união, né? Então, ele diz assim, olha, tem que fazer com que eles calem, tem que cortar este mal pela raiz, antes que isso se desenvolva numa bola de neve e chega eu ter que mandar uma carta para o Timóteo lá em Éfeso, como eu estou fazendo agora. Então vamos já no início, já como tu está estruturando isso aí, Tito, vamos cortar esse mal pela raiz, vamos começar agora, né? Então, assim, muito cuidado com o que a gente vai ouvir, né? Nas televisões, no rádio, na internet. Muito cuidado, especialmente agora que a gente está chegando, né? Vamos usar o filtro da escritura. Aliás, esse é um ponto importante da reforma luterana, né? Trazer a escritura para as pessoas, trazer a escritura para que esse seja o balizador, né? E não a opinião de um e outro, né? Tem um ditado assim, né? Opinião, se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Então, assim, vamos com calma, né? Não sei, pastor Lucas queria falar alguma coisa. Não, só ia ainda complementar um pouco sobre essa situação, né? Porque chama atenção, por exemplo, quando Paulo fala sobre como são os cretenses, ele até cita alguém, né? Ele diz, olha, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Em outras palavras, pregue e leia evangelho. Esse é o teu trabalho. Só isso. Esse é o teu trabalho. Pregue e leia evangelho. Não se preocupe com as fábulas judaicas, que são coisas secundárias, né? Que na verdade só desviam da verdade, como ele tá colocando ali, que só afastam as pessoas da palavra de Deus, desviam do verdadeiro sentido que é a pregação do evangelho. Prega, leia evangelho. Essa é a função do pastor. Pregar, ler evangelho, aplicar, ler evangelho, anunciar o perdão dos pecados, né? As suas opiniões ele pode guardar para ele, né? Ou tudo mais. O púlpito ele deve ser utilizado para pregar, ler evangelho. A função do pastor é essa, né? E a gente vê isso muitas igrejas. Nós não estamos citando uma, né? Muitas igrejas que às vezes utilizam o púlpito, por exemplo, tem vários pastores que se utilizam do púlpito como locais de pregar autoajuda, né? Utilizam o púlpito como um local de, vamos pregar. A autoajuda é muito comum, né? São coisas seculares. Pregue e leia evangelho. Essa é a função daquele autorizado por Deus para falar, né? E olha como está isso presente no primeiro versículo dessa epístola. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo, para promover a fé, que é a dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Lei e evangelho, né? Ao contrário, o evangelho, promover a fé, e a promover o conhecimento da verdade na piedade. Lei. Né? Então tá lei e evangelho está desde o primeiro. Por isso que o que o pastor Lucas falou tem razão. Tem muito do conteúdo da carta está ali no primeiro momento, na introdução da carta. Ali dá o tom, né? Ele dá o tom do que vai vir adiante. E o mais curioso é o seguinte, seguindo essa linha de raciocínio, né? Aí ele fala de como que precisa ser aquele que vai ser um servo da palavra. Tipo assim, mas olha, esses pastores aí não dá, que coisa terrível. Melhor seria se não tivesse pastor. Não é assim. Né? Se não tem pastor, tá errado também. Deus escolheu assim. O próprio Cristo chamou seus discípulos para perto, agora vão. Então, o próprio Senhor estabelece o seu ministério. Olha, e aqueles que receberem vocês, não vão receber só vocês, mas também a mim, aquele que me enviou. Então, aqui sim, onde há relação humana, aqui sim existe uma tensão, né? Onde há ser humano, haverá essa tensão. Então, essa lista, né, que o pastor Jorge deu de sugestão, né, para os pastores abordarem aí, colocarem no seu escritório, né, essa lista que é verdadeira e está valendo, né, não deve ser assim uma espécie de altar, né, ou de prêmio para os bons, mas não, que tudo aquilo que Deus nos dá seja colocado a serviço do evangelho. Essa é uma boa linha de raciocínio aí. Muito bem, posso por 2 então? Deixa eu dar uma lida então no capítulo 2.
Então até terminou o primeiro capítulo ele falando dos falsos ensinadores, né? E como eles são hipócritas, né? Eles até afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. Capítulo 2. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios, na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Isso acaba endossando tudo que a gente acabou de dizer já, né? Vai endossar ainda mais, né? Eu destaquei alguns versículos aqui, apesar de que tem alguns versículos anteriores que são interessantes também, mas eu destaquei o versículo 7 e 8. Seja você mesmo um exemplo de boas obras, no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Cara, isso aqui eu acho muito interessante. Às vezes, a palavra que é anunciada, a palavra que nós anunciamos, ela não é digna de alguém dizer alguma coisa de mal. Mas a maneira que nós a anunciamos. Pode até não gostar, mas não vai dizer, né? Pode até não concordar. Pode até não gostar da palavra, mas está escrito, essa é a função do ministro. Mas a maneira como nós fazemos isso pode ser uma forma de causar ditos maldosos contra aquele que anuncia. Né? Então. E aí assim, né? Tipo assim. Alguém ingenuamente poderia pensar que firmeza na doutrina, firmeza no falar, né? O apóstolo Paulo fala muito da intrepidez, né? Prega o evangelho, quer seja oportuno, quer não, insta, né? Fala com intrepidez. Em alguns contextos, alguém poderia confundir isso assim até com uma certa arrogância, né? Mas não, é uma linguagem sadia e irrepreensível, que pelo fato de ser firme, clara, lúcida, cristalina, de acordo com a realidade da palavra e a vida das pessoas, não é arrogante, não é arrogante, mas é a palavra de Deus, né? Então, tipo assim, falar firme, ser firme, né, não significa ser arrogante. Do mesmo modo que falar baixo e todo suave, todo queridinho, não significa ser fiel à palavra. Não, não é? Então, essa
São versículos assim que falam por si só, né? A gente nem tem muito o que comentar a respeito disso, porque é tão claro, né, quanto a luz do dia desse horário que nós estamos gravando e conversando, né? Mas olha só como Paulo faz, eu pesquei agora, se eu não tinha pensado, né? Talvez o fato de ser uma carta enviada a Tito, né, mas depois a gente pode até ver no capítulo 3, dá a entender que talvez a igreja também esteja ouvindo essa carta, né? Mas por ser enviada a Tito, talvez poderia gerar dentro da igreja uma ideia de que a tarefa de educar está toda em Tito. Mas olha só esse trecho aqui. Como o exemplo das pessoas de dentro da comunidade é que vão ensinar as outras pessoas, especialmente dos mais velhos para com os mais novos. Né? Os mais velhos, homens idosos, também vão ajudar os mais jovens a viver de forma moderada. As mulheres idosas vão dar exemplo também às jovens recém-casadas também. Né? Os servos também, depois vai falar sobre respeitar as autoridades, né? Os servos sendo bons servos, sendo bons trabalhadores. Dentro de uma comunidade, não é função exclusiva do pastor, até porque isso não existe, não tem como fazer isso, né? De um pastor, de uma figura, ou duas, ou três, dependendo como é que é a sua comunidade, ser exclusivamente com eles a tarefa de educar, de ensinar na palavra, né? Até porque palavras elas podem ajudar, mas assim o exemplo aqui que demonstra, né? Aquele velho ditado, palavras como é que é? Palavras orientam, exemplos arrastam, uma coisa assim. Isso nessa ideia. Veja, a comunidade inteira. Isso me faz lembrar aquela passagem lá de Romanos 14, onde fala sobre acolher aquele que é fraco na fé. Por que se acolhe dentro de uma igreja uma pessoa que é fraca na fé? Para que ela, através da convivência com aquelas outras pessoas, possa ser fortalecida na sua fé. Aqui me parece que é também isso. Veja, não é uma questão apenas do Tito, né? As pessoas da comunidade, né? A comunidade inteira, isso é para você que está me ouvindo agora, né? Você também é parte disso, o seu exemplo também conta, né? Claro, ele está dando ênfase especial aos líderes, e aqui não é somente o pastor como líder, mas também líderes leigos, líderes de departamento, diretoria de igreja, todas essas pessoas estão na vitrine, as pessoas olham e se espelham nelas, né? Então vão olhar para essas pessoas e que exemplo elas vão ter dessas pessoas, né? E a partir desse exemplo elas vão moldar o seu próprio comportamento na igreja. E como nós devemos ser todos imitadores de Paulo e Paulo sendo imitador de Cristo, acho que a gente tem uma noção do qual que é a ideia por trás dali. Então todo mundo é uma comunidade, não é não é uma monarquia, né? É uma comunidade. O pastor, claro, está na liderança espiritual, mas ele não pode ser o único responsável, né? Ele está numa comunidade. Agora, os versículos 11 até o 15 ali do capítulo 2 é muito legal, né? Nossa, na minha Bíblia aqui já não tô nem conseguindo mais ler direito, tá tudo riscado, marcado de lápis e uma flecha para cá, outra para lá. Como tem coisa legal nesse versículo, né? Imagina só pensar assim na palavra, né? Tipo assim, não, na comunicação. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa. Olha que coisa, tipo assim, incrível de pensar assim, né? Não só pensar, mas de fato ver isso na nossa vida diária. A graça de Deus me educa. Imagina aprender com a graça de Deus. Não estou aprendendo com um senhorio rígido, alguém que está ali esperando eu escorregar para me dar um puxão de orelha. Não, é a graça de Deus. Uma vida de dádiva, uma vida de bênção, uma vida de cuidado, de orientação, né? A graça nos educa.
para que a gente evite tudo aquilo que às vezes nos coloca em tentação e que muitas vezes nos faz cair. Não só nos leva para a tentação, mas nos faz cair muitas vezes. Então, para isso, Deus vem e diz, olha, a minha graça não só te basta, mas ela te educa, né? E aí acontece uma das coisas mais interessantes, acontece pouco no Novo Testamento, né? Ali no versículo 13, né? Fala da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Curioso pensar isso, né? Que para nós é óbvio ver que Jesus Cristo, na mesma medida em que é verdadeiro homem, nascido de Maria, é verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, né? Mas explicitamente dito dessa maneira aparece pouco dentro do Novo Testamento. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Às vezes fala de Deus o Pai, fala do nosso Salvador Jesus, né? Então, explicitamente ele diz para o Tito, né, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enfim, né, é a linguagem do Paulo para comunicar isso, né, para os seus ouvintes. E mais uma ideia de que talvez a igreja esteja ouvindo isso, essa epístola agora também veio na 15, olha, ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Então imagina, a comunidade está ouvindo isso, e, bom, é o Paulo que está dizendo sobre o título, então é melhor a gente né, ouvir esse cara está sendo endossado pelo apóstolo Paulo. Ele está dizendo, ó, ninguém despreze você por achar que você é menos. Né? Ensina essas coisas e estas coisas, né, te darão também esta autoridade sobre estas coisas. Até a própria sequência que é colocado isso, né? Você, por exemplo, antes a gente tem várias recomendações aos idosos, homens idosos, mulheres idosas. Inclusive me chamou a atenção, eu fui até olhar no grego como é que estava lá. Falou que no versículo 3 está escrito: não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. A pouco vinho, tudo bem. Brincadeira. Há muito vinho não é problema. Tá bem assim no grego. Né? Depende qual vinho, né? Brincadeira, tá? Brincadeira. Mas o Timóteo teve que tomar um pouco de vinho, né? Foi o próprio Paulo que disse para ele: toma um pouco de vinho, vai fazer bem pro teu estômago. Né? É verdade. Olha aí. É verdade. Mas, enfim, todas essas coisas. Vêm as recomendações para as mulheres, os homens, aí recém-casadas e tudo mais. E também depois vem a recomendação para o próprio Tito. E aí ele, do nada não, né? Mas depois ele traz, logo depois, por que a graça? Quer dizer, olha, isso tudo que vocês vão fazer é por causa da graça de Deus. Tudo isso que vocês vão fazer é por causa da graça de Deus, que se manifestou trazendo salvação a todos, certo? A ideia aqui é interessante, porque, em primeiro lugar, vocês vão fazer aquilo por causa da graça, mas, se caírem e vão, porque somos pecadores, vocês têm a graça de Deus para os levantar de novo. Porque Cristo estava ali, porque o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E aí ele traz, olha, vocês fazem isso por causa da graça. Se caírem, tenham perdão. E esse perdão que é para vocês é para que vocês possam... Aí depois, Cristo os trouxe para ser um povo exclusivamente seu, parafraseando, para ser dedicado à prática das boas obras. Ou seja, vocês fazem isso por causa disso. Se caem, vocês têm o perdão para voltar mais uma vez àquela lista que ele traz antes ali, né? Isso é vida cristã. Né? Se você quer acompanhar, por exemplo, um podcast que ajuda muito a entender sobre isso, eu tenho um podcast aqui com o professor Anselmo Graff, muito bom, onde você pode aprender um pouco mais sobre isso. De repente eu vou colocar aqui o link na descrição também. Tá bom? Capítulo 3, pastor Nicolas? Vamos lá. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros.
Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Foi esse o capítulo 3, né? O capítulo que também... 3... Pode falar. O capítulo 3 também tem textos assim que dentro do pensamento, da articulação luterana, assim, do nosso pensar luterano a respeito da Escritura, tem textos de uma doutrina fundamental, né, para a gente, assim. Especialmente textos que a gente espera que estejam na Trienal todo fim de semana, que daí exatamente, né? Imagina, né? O versículo 4, 5, 6, 7, né? São textos assim que fazem... Bom, o capítulo, essa parte aqui de novo, eu nem consigo ler quase direito, fica tudo marcado já, né? Tudo riscado por cima, tu descobre uma coisa, marca ali e tal. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Lá no versículo 14 do capítulo 2, diz assim, né? Ele deu. Falando da obra de Cristo, né? Ele deu a si mesmo. A maneira como esse verbo está escrito aqui pelo Paulo dá a ideia de uma coisa que aconteceu uma única vez no passado. Essa é a ideia do ele deu. Ele deu a si mesmo. Uma vez no passado, ele deu a si mesmo. Uma vez. Aqui, de novo, no versículo 4, quando... diz ali, quando se manifestou a bondade de Deus. A maneira como este verbo está escrito pelo apóstolo Paulo também dá essa mesma ideia. Quando se manifestou uma vez no passado, né? Uma única vez, quando se manifestou. Depois, lá no versículo 5, no final do versículo 5, né? Ele nos salvou, né? Nos salvou. Mesma coisa, né? A ideia de uma coisa única no passado. Né? Então, isso tudo lembra, tanto no passado da igreja, na vida da igreja, na minha vida, na vida de cada um de vocês aí que nos acompanha e nos ouve e lê com a gente esse texto, de que Deus de fato mexe na minha história e mexe na tua história, na história de todo o seu povo ao longo de todo o tempo, né? Cristo, de fato, no tempo, no espaço, na história, no momento da história, da vida da humanidade, deu a si mesmo. E é ali que a graça de Deus se manifestou. E é ali que ele, no nosso batismo, nos salvou. Né? Lembra do Pedro lá também escrevendo, olha, toda aquela história do dilúvio, né? Isso nos lembra do batismo, né? Que nos salva por causa do Espírito. Então,
essa maneira do apóstolo Paulo falar do passado, do que Deus fez no passado, reflete especialmente na minha vida hoje, né? E que me permite viver na esperança da vida eterna do Deus que não pode mentir. É assim que começa lá a nossa carta, né? Então, assim, são peculiaridades do texto escrito que muito nos consola, né? Deus mexe com a história da minha vida, com a história do seu povo, né? Porque ele nos salvou, ele manifestou para a gente a sua graça, né? E nos permite viver hoje na esperança da vida eterna. É um capítulo muito rico, né? Isso, e eu gostaria de destacar ainda, daí eu passo também a palavra para o pastor Lucas fazer o fechamento, né? O versículo 10 que eu comentei antes, né? Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Esse é um bom conselho, né? Sabe aquelas pessoas assim, como é que eu posso explicar isso aí? Bom, se tu tá, por exemplo, numa rede social, tá? A rede social é propícia para que se gere uma discussão que vai se estender de uma forma que não vai, ninguém, primeiro, tu não vai, é pouco provável que tu convença alguém, porque as pessoas já estão entrando no debate certas de que não serão convencidas de qualquer coisa, mas imagine isso antes da rede social, né, lá pelo ano 63, 4, 65 depois de Cristo, pessoas causando divisões. Veja, Paulo não disse assim, ó, de primeira, se causou divisão, deixa ele de lado, azar o dele. Não, olha, depois de tu admoestar uma, duas, às vezes 3 vezes, ele não te ouviu, evita ele, para que ele não te contagie, para que não dê ibope para as coisas que ele fala, e para que isso não se desenvolva numa bola de neve maior ainda, né? Porque não tem muito o que fazer. Se ele não te ouviu uma ou duas vezes que você admoestou ele, você aconselhou eles, olha, cara, não é por aí, né? Não tá agindo corretamente, tal, nos moldes lá do Mateus 18, né? Da gente fazer isso no privado, não expor a pessoa, levar uma testemunha ou outra, né? Para te dar um suporte, mas não te ouviu, a gente não tem muito o que fazer, não insiste tanto assim, começa a evitar. E deixa que a pessoa mesmo, quem sabe, Deus vai fazer essa pessoa perceber isso futuramente, né? As palavras que Paulo usa não são tão esperançosas assim, porque você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Palavras duras para as pessoas que causam divisões dentro da igreja. Por qualquer motivo, né? Que não seja o único motivo possível da divisão, que é o ensinamento errado, né? Fora desse ensinamento, porque daí já há uma divisão, se é um ensinamento distinto da Escritura, diferente do que a Escritura já ensina, já há uma divisão. Agora, fora isso, qualquer assunto que gere divisão e polêmica, uma pessoa fica lá furungando. Cada pouco lança assim uma palavrinha só, por trás dos panos também, que quer causar uma divisão. Olha, essa pessoa precisa ser admoestada, e se não ouvir, evita ela. É um bom conselho. Pastor Lucas. Só para fazer ainda um comentário final, né, que me chama atenção esse capítulo 3 também, a maneira como Paulo escreve, e ele deixa, o pastor Nicolas trouxe isso bastante, deixa muito claro essa doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina tão importante, mais importante, né, do ensinamento bíblico. E aí ele traz, olha, como nós éramos, nós difamávamos, nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos, mas, e aí ele traz, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Ele nos salvou enviando o seu Filho, segundo sua misericórdia, como nós vimos já no capítulo 2, mas como ele fez isso? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, batismo, né? Uma referência bem óbvia ao batismo aqui, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Então, além de nos salvar, Cristo nos garante essa salvação por meio do nosso batismo e nos promete algo além, que vai além, né? A esperança da vida eterna. E aí ele coloca, olha, tudo isso que eu disse para vocês é verdade, porque essa palavra é fiel. E é essa palavra que você vai anunciar. Fiel é esta palavra, eu quero que você fale ousadamente. Eu acho essa palavra aqui muito interessante. Aparece ela na liturgia de instalação, se eu não me engano, ou de ordenação, ou nas duas, de um pastor. Nas duas, né? Fale e pregue de maneira ousada. Enfim, eu não sei exatamente o que está escrito lá, meu livro de liturgia está lá na igreja, mas basicamente assim, né? O que é pregar de maneira ousada? Eu acho que às vezes a gente não entende muito bem o que significa pregar de maneira ousada. De que maneira um pastor, um pregador, ele é um pregador ousado? Né? Eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, mas é uma discussão que talvez seja importante ser levantada. O que é pregar de maneira ousada? Uma coisa eu sei que não é. O que eu sei que não é. É mais fácil respondendo desse jeito. O não ser ousado não é simplesmente falar o que bem entende sobre, eu vou pegar e vou falar sobre um problema atual da sociedade que eu tenho uma opinião forte e eu então vou pegar esse problema e vou aplicar isso ao texto bíblico, então estou contextualizando para o meu povo. Isso não é pregar de maneira ousada. Eu sei que não é isso, mas o que é pregar de maneira ousada? Eu realmente não tenho uma resposta para isso. E talvez seja até um assunto para nós discutirmos mais. Porque a gente diz isso, a gente ouve isso nas instalações, na ordenação. Enfim, talvez se os colegas quiserem se manifestar, a gente pode de repente debater um pouco, né, rapidamente sobre isso. Né? O que seria pregar de maneira ousada a respeito dessas coisas? Que coisas? A respeito do lavar regenerador do Espírito, da morte e ressurreição de Jesus e tudo mais, né? Pregar ousadamente a respeito disso. Vocês têm alguma opinião a respeito? Rapidamente, eu peguei vocês de calça curta, né? Mas se tiverem alguma opinião, fiquem... Os pastores sempre estão preparados, pastor. Não, mas assim, tu estavas falando ali, pastor, eu estava lembrando, assim, de exemplos do Novo Testamento, né? Dos apóstolos ali pregando nas sinagogas, e falando de Jesus ali, né? E daqui a pouco são presos. O que acontece, né? Ou, na verdade, no primeiro momento não são presos, são chamados, tu para de falar isso aí. E o que acontece no outro dia? Tá lá eles lá. Porque presos, Jesus são presos, levam açoite, né? Talvez seja por aí, né? O pregar ousadamente. Realmente não é o pregar da minha opinião, porque o pastor é o que menos importa na hora da pregação. Né? O pastor é o que menos importa, ele está ali como portador da mensagem, mas a mensagem de Deus, o que converte, o que faz é Deus, né? Só que aí que tá, esse é o ponto, é a mensagem de Deus, né? Não é a tua mensagem. E essa mensagem vai mexer com gente, e a gente tem que estar preparado para receber o puxão de volta, né? Vai mexer com gente, vai mexer com comportamento de pessoas, vai dar aquela mexida assim, a pessoa se mexe no banco, se sentindo meio desconfortável, né? Então nesse sentido sim, né? Mas o ponto importante é que seja a mensagem de Deus, né? Tem tantos assuntos assim que, sinceramente, a gente sabe que são bem delicados, né? Hoje são bem delicados. Delicados, quero dizer assim, às vezes a gente fala alguma coisa e as pessoas logo retrucam de cara, né? É isso que eu me refiro. Talvez hoje ser ousado mais do que nunca seja continuar sendo fiel. Tipo assim, porque, sei lá, né? Não sei se é isso, mas imagino que seja. Ser ousado significa continuar sendo fiel. A palavra é fiel, né? Deus espera que o seu servo também seja fiel. Pronto. Né? Agora, o quão difícil é permanecer fiel, daí cada um experimenta na sua experiência, né, no seu contexto, com as pessoas com quem convive, com os desafios que Deus coloca diante de si, com as tentações. E Atos 5 é impressionante, né? É um crescendo daquela situação que o pastor Jorge comentou, o pessoal de casa pode conferir.
Primeiro foram chamados para conversar, né? Tipo um aluno indo na sala da diretora, né? Olha, não faz mais, porque vou chamar teu pai e tua mãe. Em casa vai ter o chinelo te esperando. Tipo assim, aí depois em Atos 5, o pessoal decidiu lá, né? Olha, só falar com esses caras não adiantou, né? Vamos ter que dar uma chibatada neles. Aí no outro dia, de novo, eles estavam pregando e falando e tal. Então, ser ousado pode ser fiel, né? E alguém vai dizer, tá, mas ser fiel é o básico. Fazer o básico é o mais importante, né? Sem o básico, tudo desmorona. Então, pode parecer assim. Eu estava olhando aqui em outras traduções, essa que a gente está usando é a NAA, né? A Nova Almeida Atualizada, né? E aqui tem a ARA, né? Que é a revista atualizada, que é, enfim, é um pouco diferente. Não, escrito... não aparece a palavra intrepidez? Não, coloca aqui, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido. Aí na King James, que é a versão em inglês que foi traduzida para o português, né? Está escrito assim, quero que proclameis categoricamente. Quer dizer, olha aí. E aqui nós temos ousadamente, né? É bem isso que vocês vinham dizendo, né? Falar com ousadia, seja fiel, seja categórico, seja direto, né? Sobre... Na NVI também sobre o quê? Sobre aquilo que Paulo já havia dito, né? Sobre o lavar regenerador, sobre o Cristo que morreu e ressuscitou, aquela coisa toda. No grego também tá esse termo, né? Categoricamente. Mas é isso aí. Beleza, gente? Legal. Só uma provocaçãozinha no final, acho que é importante. Outra coisa que eu acho interessante também é como é uma carta, eu já destaquei isso em outros estudos bíblicos, tem uns detalhes que às vezes passa desapercebido, e talvez seja importante até para estudar o momento histórico da construção da carta, mas ele diz, olha gente, quando eu lhe enviar a Ártemas ou a Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Eu me lembro de Game of Thrones, né? Quem assistiu Game of Thrones o tempo inteiro era sobre o inverno, né? Quer dizer, eu vou passar o inverno ali. No tempo do inverno eu vou ficar com eles. Né? Acho legal esse caráter pessoal das cartas de Paulo, porque a gente olha para Paulo como aquele, não, é o escritor bíblico de tanto tempo atrás. Mas é uma pessoa como qualquer outra, né? É um bom lema para formatura, né? Como é que é? Tito 3, 12b. Estou resolvido a passar o inverno ali. E aí, pastor, se vira fazendo aí a mensagem, ó. Esse é o versículo, tu te vira. Para casamento, né? Isso. Mas então tá bom, gente. Muito obrigado, colegas, por esse estudo mais uma vez, tá? Eu vou